Olá, olá pessoal, diretamente dos estúdios da Rubinella para a sua casa, e está começando mais um Ruby Talk, em que eu trago uma convidada extremamente importante na minha vida, que ela já inclusive fez vitrines aqui para mim, mas cada dia eu aprendo algo novo com ela. Ela é mãe, ela é filha, eu não sei, é muita coisa, e também é mentora profissional. Com vocês, Poliana Marcondes! Adoro! Poli, prazer você aqui. Eu quero saber, para começar a história aqui, quem é a Poliana Marcondes? Nossa, essa pergunta para quem... É a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão, é aquela pergunta que a gente se faz todos os dias, não é, Renato? Quem sou eu? Eu gosto de dizer que eu sou mãe da Catarina, que tem 11 anos e é uma menina que me provoca todos os dias. E quando a gente tem um ser provocativo na nossa vida, a gente se renova, né? Então eu falo que a Catarina me renova o meu espírito de ser eternamente aprendiz, né? Então eu gosto muito de me intitular aprendiz, eternamente. Gosto de dizer que eu sou poliana mesmo, jogo do contente. Então assim, né? Aquela vibe da positividade faz parte de mim mesmo. Brinco que tem 1000 anos dentro de mim, por isso que é poliana. Eu acho que... muitas anos. Nunca tinha parado... Total. Então, assim, gosto de pensar que sou... Quando você me pergunta, sou slash, e o que é o slash? É o barra. E por muito tempo eu tinha pânico de dizer assim, mas como assim? Eu sou criativa e ninguém sabe o que eu faço de fato, porque eu sou barra. E eu descobri que eu podia abraçar isso, porque isso me faria me renovar o tempo inteiro. Então, hoje, a Poli hoje é mentora profissional, porque eu uso de tudo que eu fiz na minha vida, de experiência vivida, para compartilhar conhecimento. Tem uma empresa chamada Objeto Moda, que dá o quê? Consultoria, treinamento, mentoria. Eu gosto de gente. Eu entendi uma design que olha para as pessoas. E aí, a partir do momento que eu olho para a gente, eu posso criar qualquer projeto que eu puder no mundo. Acabei de fazer, fiz vitrine para você, depois a gente já trabalhou junto de outras formas e assim segue. É isso, talvez. Você também, eu acho legal que você consegue conectar pessoas diferentes. Eu fui numa aula tua, tinha desde a menina novinha que nunca tinha trabalhado e tinha os empresários bem consagrados. E você fez com que todo mundo se sentisse à vontade. Então você também tem esse fator de conectar, né? Aí você falou agora que você está muito nessa pegada de mentoria, pegar essa tua experiência e passar adiante. Só que assim... mentoria, eu já ouvi muita coisa. Pra mim, mentoria é terapia. É terapia? Não, preciso saber a real. Eu adoro, tem que falar sobre isso, porque existe a terapia moderna, a mentoria? Vamos falar que ela é a terapia profissional? Eu acho que os dois têm um foco muito importante, que é desenvolvimento evolutivo, né? Dentro da minha experiência com mentoria profissional, porque eu acho que são termos, todas essas habilidades em desenvolvimento de pessoas se banalizaram um pouco nos últimos tempos. Então, assim, coach, mentoria, né? Isso começou a virar uma profissão. E eu gosto de entender isso como uma ferramenta, que tem uma habilidade muito mais do que um título, tá? Acho que isso é um primeiro ponto. Cuidar de gente é sair do protagonismo, a gente conversou um pouco sobre isso, e olhar para as necessidades dessas pessoas. Não é sobre mim, é sobre o outro. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Mentoria tem muito a ver com desenvolvimento de maturidade profissional, e a gente por muito tempo achava que ser mentor é porque a gente é mais velho, ou porque eu já tive uma super experiência de várias coisas, mas eu acho que de repente eu posso pegar um jovem, você falou dessa questão da conexão. E por que não não posso inverter o papel? E eu já peguei jovens que me mentoraram em tecnologia, porque não é uma coisa que eu domino. Enfim, por quê? Porque ele tinha muito mais facilidade, habilidade. Então, mentoria tem a ver o quê? Em desenvolver uma habilidade que não necessariamente você está ainda preparado, maduro, né? Também gosto de dizer que quando a gente fala que é profissional, existe todo um comprometimento com o resultado. Não é aconselhamento só, como muita gente acha. Eu tenho 30 anos de experiência, então eu vou pegar alguém e vou aconselhar. Tem que tomar muito cuidado sobre como conduzir isso, né?
Você Tem pode também processo. mudar o futuro de uma pessoa, Exatamente. porque ela te considera um mentor, é aquela pessoa, eu falei brincando da terapia, mas é aquela pessoa que vai resolver um problema seu, assim como uma terapia também. O cara pode colocar tanta coisa na cabeça e ter uma experiência ruim, porque se foi mal aconselhado, o cara não entendeu o que você tá falando, ele tá pensando nele mesmo, sabe, tá trazendo os traumas dele para como se a vida dele fosse igual à tua, e tem que entender o que é bom para a pessoa, né? Ter essa sensibilidade, né? É, total. De você saber mexer na pessoa, né? Muito, porque na verdade cada um vem com um repertório, com uma bagagem de experiências, com culturas, com criatividade. Quer dizer, cada um tá num ponto, eu não posso ver as pessoas igualmente, né? Eu acho que isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente vê as pessoas igualmente, a gente perde essa sensibilidade. Aí para mim é método, não é desenvolvimento. Porque aí eu vou aplicar aquilo que eu acho que faz sentido dentro da minha metodologia, né? Então eu gosto de pensar assim, todas as pessoas estão num ponto de partida e querem chegar a algum lugar, né? Só que não somos iguais. Cada um tem, né, enfim, uma experiência, uma bagagem. Então eu tenho que ter essa sensibilidade. Polly, você já trabalhou muito com... que eu conheço sua trajetória, você ajudou muitas mulheres que faziam colares, você sempre foi dessa coisa do handmade, né? Você sempre foi dessa coisa do pegar na mão, criar. E eu vi que você deu muito start em várias mulheres que faziam isso de forma caseirinha, ia comprar as peças e montavam para vender. E eu vi você estruturando o negócio. Agora eu quero fazer uma pergunta, porque muitas pessoas querem fazer uma coisa nova da vida. Precisa ter milhões e milhares de reais para você ser um empreendedor? Precisa ter muita grana? Eu falo que não é grana e é vontade, né? Começa por aí, né? E se comprometer com um plano minimamente viável. Eu acho que quem dá certo... Então eu gosto muito do modelo MVP, que é o mínimo produto viável, né? Eu pego empreendedoras que não tem muito pouco para investir e eu pego pessoas que têm muito. Sim. E elas me perguntam, essas que têm muito, dá para eu acelerar o negócio se eu puser muito dinheiro? Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu falo sempre para elas, não compensa. Por quê? Todo negócio existe uma curva de crescimento. Hoje, os negócios precisam gerar valor, ser percebidos. Tá, com dinheiro você pode abrir mais canais de venda, mais visibilidade, mas o que você passa quando ninguém te conhece? Você pode abrir 10 lojas e ninguém te conhecer, o quanto isso será acelerado de fato em resultado. Então, eu prefiro que a gente faça muito bem feito, muito bem estruturado, né? Baixo investimento, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, mas com muito amor, com muita certeza do que eu quero entregar, o que eu vou gerar de valor, e a partir do momento que eu gerei valor, eu acelero. Eu vejo o que deu certo, então eu vou muito no processo de experimentação, validação, ajuste, põe mais dinheiro. E assim vai. Isso que você está falando é muito sábio, porque no nosso meio, os investidores, eles olham muito para o faturamento das empresas, para eles colocarem capital, né, os fundos e tudo. E às vezes a empresa consegue de fato chegar no faturamento que chama a atenção, mas a que custo? Sim. Entendeu? Sim. Tanto emocional como financeiro. Exatamente. Às vezes você vai ter um prejuízo tão grande para faturar aquilo porque você não está preparado. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É muito... Você tem que ter um processo muito claro onde você quer chegar. E eu gosto da experimentação com acompanhamento, enfim, seja de uma mentoria ou de uma consultoria, porque na verdade ela você estuda aquela parte do projeto, vai, ação, estuda, ação, porque a gente também começou a virar eu empreendo desde os 18. Eu simplesmente me jogava, né? Tipo, você acha que todo esse pensamento estruturado existia? Não. De alguma forma a gente dava sorte ou as coisas aconteciam? Talvez.
Hoje eu entendo que precisa desse ímpeto, mas não dá para ir tão sem estrutura como a gente fazia, porque senão o buraco é muito fundo. Então, a gente virou também, hoje em dia, muito eterno aprendiz. Aí ninguém põe nada em prática. Então eu falo, vamos lá, o que você tem hoje? O que você já sabe hoje? O que você tem de dinheiro hoje? O que você tem de tempo hoje? Tudo isso é recurso, né? E as pessoas acham que só o dinheiro é recurso. Às vezes tem pessoas que têm milhões e não tem bagagem nenhuma. Não sei o que ela vai fazer com aquilo, né? Então, a gente também tem que ser muito... eu brinco que eu faço uma análise do que eu tenho de recurso. Eu posso ter network, isso é um recurso. Eu posso ter tempo disponível, isso é um recurso. Eu posso ter vontade, né? Isso é um recurso, né? É verdade, às vezes você tem dinheiro, mas não tem vontade, não tem paixão, não tem tesão. Não tem nada. Você quer só a grana. E, por exemplo, no mundo das franquias eu vejo muita gente quebrando a cara. Muito. Porque não tem nada a ver com o business, vai porque ele vai investir e acha que vai... É como um ganho em banco que tem juros fixos. Isso tudo é baseado em projeção, depende de desenvolvimento humano. Eu vejo gente juntando grana de uma vida inteira, mas não tinha nada a ver com a pessoa, aquele business. Ela não se identifica, ela não tem prazer de ficar na loja. E isso é muito importante. Olha, eu queria saber como é que você se comunica, como é que você mostra para quem quer te contratar, quem quer conhecer o que você faz. Tipo, antigamente a gente viu as pessoas precisavam estar numa capa de revista, estar dentro de um editorial, e agora eu acho que o mundo está mais aberto para novas iniciativas. Você tem aproveitado isso? Eu tinha muita... Eu acho que todo mundo tem um pouco de dificuldade, né? Assim, a nossa geração de ir para as redes sociais e enfim, o que eu vou postar hoje, o que eu não vou. Claro que eu tenho alguns posts, né, que são importantes, que apresentam o meu trabalho, mas uma vez eu ouvi assim, viva e mostra um pouco da sua vida, que é isso que vai engajar as pessoas reais que se conectam a você, né? Então, como os meus negócios, os meus projetos que eu toco são tão vividos, tão intensos, cada dia eu estou num lugar, né? Eu acho que tem muito repertório na vida real que é inspirador. E às vezes a gente fica pensando o que a gente deveria escrever e simplesmente... Então, de uns tempos para cá, Renato, eu deixei fluir, eu mostro um pouco o que está acontecendo, eu mostro, às vezes a percepção do momento. Sabe? Às vezes eu tô ali mentorando alguém, ontem eu tava assim com umas meninas e ela falou assim pra mim, quem disse que eu não seria capaz de fazer uma planilha? Porque ela é incrível como criativa. E a gente tava fazendo a parte financeira do projeto. Aí a hora que ela me falou isso, eu falei, não, agora eu preciso pegar esse registro, né? Assim, porque foi tão espontâneo, tão gostoso. Então acho que é isso. Aliás, eu acredito que esse seja um dos maiores problemas das pessoas criativas, sentarem e planilharem, colocarem todo o custo. Eu vejo muita gente falando sobre isso que não sabem fazer preço, porque não coloca, às vezes começou em casa, mas não coloca todo aquele gasto que você tem, que se você tivesse em outro lugar, você tem que pôr na tua planilha, porque tudo isso é custo. Sim. E eu sei que você tem um processo bem legal para isso. Eu aprendi com o tempo, como eu sou criativa, como eu poderia ter uma didática de ensinar o que é difícil, o que é dolorido para o criativo. Eu também entro em pânico com uma planilha. Aí eu falei, não, como eu posso apresentar financeiro? Então, assim, meu módulo de financeiro, ele é lindo, ele tem uma planilha, mas ele é super inspirador, ele tem imagem inspiracional, ele é incrível. Por quê? E fala na dor. Tipo, você acha que custo é feito matéria-prima mais mão de obra eu dobro? Não, a estrutura não vai fechar, a conta não fecha. Você ajuda o pessoal totalmente, a montar todo o custo. E a gente faz tudo isso de uma maneira muito no pensamento do design thinking, que é assim, como o criativo, como os profissionais criativos, como a indústria criativa gere um negócio. Esse era o meu desafio. Como eu vou gerir alguma coisa com o pensamento de quem vê tudo colorido, que vê tudo com post-it, que vê tudo
ele tem um pensamento não linear. Aliás, você deu uma boa ideia. A gente tinha que ligar para a Microsoft para eles mudarem o design do Excel para pessoas da moda, cheio de post-its. A gente ia, não ter assim tanta desespero de ver uma planilha. Vamos mandar essa sugestão. Acho que é de post-its. Levanta o post-it, tira o post-it, né? sabe? Vem uma imagem inspiradora, volta. Sabe? Tipo, vem um cifrão, cifrão, você vai ganhar muito dinheiro. Assim tem que ser bem diferente. Agora, você tá dando muita aula, você faz mentoria. E para mim me preocupa muito, depois dessa pandemia, a gente tá falando muito sobre sustentabilidade. A gente está repensando o consumo, não que o consumo seja errado, não é isso. Mas a gente está repensando práticas que a gente fazia no automático. Isso está na sua pauta? Você já está desenvolvendo? Como é que está isso, Polly? Na verdade, todos os empreendedores iniciantes que estão colocando projetos iniciantes no mercado, eles já vêm com esse mindset, com esse desejo, né, de estabelecer ou desenvolver projetos que já tenham a sustentabilidade como um dos valores do negócio, né? E que, enfim, que a gente tenha que desenhar isso todo na cadeia de valor de ponta a ponta, né? E aí que eu acho que entra muito a minha contribuição entre o ideal que eles desejam, né, como sustentabilidade, que a gente sabe que é um caminho né? E aí a sustentabilidade a gente está falando a nível econômico, né, de ecossistema, ecológico e várias formas. Então, assim, aí eu acho que junta muito o que eles desejam, que trazem muita coisa muito interessante, que as novas gerações já têm essa percepção, com a minha experiência do que vai ser tangível, possível da gente entregar nessa Porque cadeia às vezes de você valor. também quer determinadas, principalmente no mundo do nosso de estilo, às vezes a gente sonha com um tecido, com uma fibra, um acabamento que é lindo, mas é impraticável. Exatamente. Não tem como fazer isso. Porque a gente está num caminho. Então, se torna inviável. Às vezes a indústria da matéria-prima ainda não está preparada para nos atender. Então existe uma série de coisas. Ou eu ponho um tecido, enfim, que ele é mais ecologicamente correto, mas de repente eu não adaptei a parte técnica. E aí a costura fica péssima, aquela peça estoura no primeiro uso, já, né? E aí, assim, ele não tem durabilidade. Então, quanto sustentável é isso? Então, a gente traz todos esses questionamentos para que eles entendam o quão complexo é tudo isso. Mas eu gosto de pensar também a sustentabilidade, Renato, como como a sustentabilidade do negócio no sentido de geração de valor mesmo. Negócios que não criarem experiências boas para as pessoas, sejam elas todas as pessoas envolvidas, não vão sobreviver. Esse é fato. As pessoas estão mais questionadoras, elas têm mais voz. Então, assim, a nossa cadeia de valor está muito exposta, né? Então, mas você está falando de sustentabilidade e eu queria só fazer uma pausa. Vamos ver se você tem o mesmo pensamento. Eu acho assim, antigamente você tinha alguém, sei lá, numa empresa de financeiro, o cara não fazia planilha, não pagava a conta direito, não organizava, mas tinha um fator, ele é de confiança. Que isso é o mínimo que se exige do profissional. Isso não é uma característica que torna ele diferente, né? Eu acho que isso é obrigação. Exatamente. É um valor. Você não acha que está todo mundo falando, puta, eu quero montar uma empresa de sustentabilidade? Você não acha que isso já é uma coisa que já não é mais diferencial? Todo mundo está na mesma pegada, ainda mais que agora foi acelerado com a pandemia. Você acredita que isso ainda é um valor ou isso já é uma obrigação? Eu acho que já é uma obrigação. Já não diferencia. Eu provoco muito as designers sustentáveis que saiam do bege, do verde, dos estereótipos da sustentabilidade. Porque também acho que a moda é feita da estética, da beleza. Então a gente também, muitas marcas caindo num padrão muito semelhante. E eu também questiono o quanto a gente vai querer usar a camisa de linho, nada contra, bege, em todas as coleções, né? Então a moda é feita de fantasia, de sonho, de outros elementos que a gente sabe também. Então eu também provoco esse olhar pro
por a inovação do design, né? A sustentabilidade. Eu gosto muito de pensar o ecodesign, né? Então, assim, né? O nosso papel como agente transformador, como designers, agentes transformadores, e quão possibilidades a gente pode ir criando entre matéria-primas, experimentações, possibilidades, exatamente isso que você falou, confiança. Mas eu acho que é isso, assim, já não é uma obrigatoriedade, eu acho que é uma mudança de mentalidade que deve acontecer. E que a gente talvez tenha que integrar, e tem gente que faz roupa sustentável e ela continua usando o copinho plástico dentro da empresa. Também é um processo muito integrado de cultura, né? A gente vai falar de outras questões muito, é o que você falou, é o valor do negócio, é como todo negócio opera mentalmente, né? E não é só o discurso, porque senão, se você não transformar em ação no dia a dia... Não pode ser uma coisa comercial, você pegar uma causa e usar dela para promover. Tem que ser uma coisa... Vivida, né? E dizendo os desafios que é. Porque eu escuto de empresários assim, meu Deus, é muito difícil tirar o copo plástico. E é uma realidade. Então, quanto desafiador é implantar tudo que eu desejo de sustentabilidade no dia a dia? Polly, eu vou te ser honesto. Eu só não usei saia. Mas eu já experimentei algumas peças da Rubinella. Eu nunca falei isso pra ninguém. Só a equipe do estilo que vê. Eu quero saber, teve uma moça que falou que a calça estava muito apertada. Eu juro que eu peguei a calça e experimentei. Eu virei e falei assim, olha, gente, está cabendo em mim? Não, fiquem tranquilas que não é modelagem não. Vambora! Polly, eu ficaria aqui o dia todo com você, brincando, falando, conversando, trocando. Porque você, tipo, põe sua vida assim pra fora. Adoro falar. Ser comunicativa, mas você fala tudo com muita coerência, tudo muito simples, objetivo. Bom, sou seu fã. E, assim, eu já vi que você teve períodos em que você estava muito bem fazendo vitrine, depois saiu, aí você foi dar aula, voltar da moda, mais numa parte mais conceitual, parou. E você está sempre se renovando. Lógico que você está sempre no mesmo caminho da moda, de tudo. Sério, como que você não cai? Você tem uma filha, você tem casa, você precisa... Sabe? Como é que você não cai diante disso tudo? Eu sou uma inquieta, né? Então, eu falei que eu sou uma eterna aprendiz. Então, eu sempre questionei que eu não precisava ser uma coisa só. E que cada momento ia me trazer um novo desafio. E eu gosto disso. Gosto muito. Então, a minha jornada, assim, nos últimos 4 anos, eu dei uma pausa, assim, eu sempre fui muito workaholic fazedora, né? Como muita gente. A gente tinha um prazer de realizar, porque conforme a gente faz, eu me realizava. Mas eu empreendi aos 18, então quando eu cheguei aos 38, depois de 20 anos, eu falei, não, peraí, vamos parar e ressignificar um pouquinho essa trajetória. Não foi um sabático, né, exatamente, mas eu saí de 14, 16 horas de trabalho, sempre trabalhei muito e sempre gostei, nunca reclamei, para 4 horas. Quando eu fiz isso, eu falei, agora eu vou ter tempo de olhar essa trajetória. E eu falei, eu preciso descobrir coisas que se conectam nessa história, né? Porque tudo era eu, tudo era moda, em vários momentos eu me ressignifiquei, e eu falava, mas por que uma hora eu fazia vitrine e comprava selo? Mas você teve esse período de cair? Não. Você sempre... Não, sempre realizando, sempre fazendo, sempre abraçando qualquer projeto e proposta que vinha, né? As pessoas falavam assim, por exemplo, eu tenho um projeto novo, chama Polly. Ah, mas é projeto de vitrine, chama Polly, é de layout, chama Polly, é para estruturar um negócio, chama Polly. E se você não souber, você sabe quem vai saber. Exatamente, era isso, chama Polly que ela põe pra rodar. Porque você me ligava de vez em quando aqui para me perguntar umas perguntas meio malucas. Tipo assim, ou que você não sabia, você tem alguém que você conhece para fazer isso? Exatamente. E eu acho isso, você conecta. Você é um tubo de conexão. Posso chamar de tigre. E Polly, aí, é isso. Foi um prazer dividir esse momento com vocês. Com vocês não, dividir com você esse momento e com vocês. Estou falando aqui, que você
domina aqui o ambiente e agradeço a sua vinda, mas vamos fazer um quiz com a Polly. Polly, uma só resposta, sem enrolação, objetivo, que o nosso público não tem tempo. Tinder ou Instagram? Tinder. Por enquanto. Cliente carente ou cliente secão? Carente. Secão é fogo, né? Se fala, o cara não responde. Amiga sincera ou amiga good vibe? Ah, good vibe. Sabe aquelas sinceronas? Ô, seu batom tá ruim, hein? Mas, pô, você pelo menos não passa vergonha. Isso. Cerveja no boteco com os amigos ou jantar no Fazana com belo mala? Nossa, cerveja no boteco, com certeza. O que é pior? Saia furada ou sapato apertado? Sapato apertado. Putz, olha, eu já sofri muito. Viajando com aquele sapato que, parece que vai te comer o dedo. O que é menos pior? Namorado com bafo ou fedido? Ai, fedido. Esse foi mais um Ruby Talk. Até o próximo, obrigado. Um beijo, tchau.